Bem-vindo, bem-vinda. Então, como já viu no título e na thumb, Cruzeiro 0, São Paulo 1. Mas antes de falar do jogo, eu queria perguntar se por acaso você que assiste, vocês que assistem, tem algum time que vocês preferem que eu faça vídeo, tipo Flamengo, Corinthians, Barcelona, não sei, algum time que vocês preferem que eu assista para fazer os vídeos? Só curiosidade, porque eu tô sempre assistindo algum jogo, tem jogos que eu não presto tanta atenção. Mesmo assistindo, por exemplo, assisti o Barcelona, hoje não prestei tanta atenção, só sei que o Barcelona jogou bem, mas eu não acho que eu tenha prestado atenção o suficiente para fazer um vídeo sobre. Assisti a Premier League, vários jogos da rodada da Premier League, mas enfim, tem algum jogo, algum time que vocês preferem, que alguma preferência? Deixa aí nos comentários caso te interesse. Bom, agora indo pro Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro 0, São Paulo 1. São Paulo jogou melhor basicamente todo jogo. Antes de falar do jogo, eu quero falar do William, não do Cruzeiro, do São Paulo. O William Gomes, do São Paulo, moleque de 18 anos. Moleque chato, mas é chato no bom sentido, porque ele é muito habilidoso, muito rápido, é muito difícil de parar ele numa corrida e no 1 contra 1, o William do Cruzeiro teve dificuldades nesse jogo com ele. O gol quem fez foi o William Gomes. Enfim, um moleque muito bom, parece que vai dar um bom jogador. Vamos ver, né? Mas partindo pro jogo, agora que já falei sobre o melhor da partida, na minha opinião, o jogo. O jogo São Paulo, mesmo com menos posse de bola, não foi tanta em percentual, mas menos posse de bola, mesmo assim conseguiu chegar mais e levar mais perigo para a equipe do Cruzeiro do que o Cruzeiro conseguiu levar de perigo para a equipe do São Paulo. O Cruzeiro foi conseguir bons ataques no final do segundo tempo, que já estava indo pro abafo, que o São Paulo colocou os 2 zagueiros, 3 zagueiros para fechar a área. No jogo inteiro do Cruzeiro, o Cruzeiro foi tentando, pela bola aérea, fazer cruzamentos, foi tentando ir pelas beiradas do campo, pelas pontas, e com isso fez muito cruzamento, foi muita bola na área, sem nenhum sentido, não precisava de tanta bola na área, talvez tenha sido algo que o Seabra treinou, mas não fazia tanto sentido porque o São Paulo estava ganhando basicamente todas as bolas no alto, dentro da própria área. O Cruzeiro só conseguia ganhar a bola no alto, dentro da sua própria área de defesa. Então, a partir do momento que uma estratégia não dá certo, eu acho que tem que trocar. E não foi o que aconteceu, o Cruzeiro continuou insistindo. Acabou que não conseguiu marcar, chegou perto algumas poucas vezes, mas ficou nisso, ficou no 1-0 mesmo. Já o São Paulo conseguiu construir bem mais, roubando a bola, aplicando contra-ataque, pressionando lá em cima. Inclusive o gol do São Paulo sair com uma jogada que eles estavam fazendo, que eles tentaram fazer durante todo o jogo, que acaba saindo um contra-ataque, um erro do Cruzeiro, que o Cruzeiro também errou muito defensivamente e também errou muito em passes, em últimos passes, sabe, um passe que vai quebrar a zaga, que vai colocar o seu jogador em boa condição, errou muito nisso também. E num desses erros, num desses apertos, o São Paulo conseguiu roubar a bola, chegou até o William. Eu falei Igor Gomes em algum momento? Eu acho que eu falei Igor Gomes, que eu tava confundindo toda hora na transmissão, mas enfim. Chegou no William e com isso ele guardou. O Zé Ivaldo, ele é bom, eu acho que ele é realmente um bom zagueiro, mas eu acho que ele tem alguns momentos que dorme, como por exemplo, no começo do jogo, aos 8 minutos, quando o William faz o gol impedido, que estava por pouco impedido, foi nas costas do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo esqueceu que ele estava ali na ponta, não sei o que ele pensou, se pensou que não iam lançar ele, que ele não ia conseguir dominar, não sei o que passou na cabeça dele, mas ele simplesmente deixou as costas livres pro William, e falei Igor Gomes de novo, deixou as costas livres pro William, que tirou do Cássio, o Cássio também saiu estabanado, fez o gol, mas nesse lance estava impedido, então acaba que não muda, não interfere no jogo.
Mas aí no gol, que realmente valeu, o, o Zé Ivaldo, de novo o Zé Ivaldo, ele vai dobrar a marcação no André, se eu não estou enganado, vai dobrar a marcação no André no meio, e com isso deixa aberto pro William, que faz um golaço, sem chance pro Cássio, sem nenhuma chance pro Cássio. E depois do gol, o jogo continua mais ou menos como estava antes do gol. O São Paulo tentou pressionar mais durante alguns minutos, mas conforme o tempo foi passando, o Cruzeiro foi sentindo o sentido de urgência, foi tentando mais vezes, foi chegando mais, mas não foi suficiente para furar a defesa do São Paulo, que estava bem postada. E também o Cruzeiro falhou um pouco em criatividade, porque a bola não chegou tanto assim no Matheus Pereira, que é o cérebro criativo da equipe. Eu acho que a bola tem que passar mais dele em jogos assim. Em jogos mais decisivos, o craque tem que estar sempre com a bola no pé, tem que estar sempre criando. Falando em Matheus Pereira, ele teve uma chance claríssima com um belo passe do Verón, que deu por cima da zaga e o Matheus simplesmente isolou, tipo, muito. Não chegou aí pra fora do estádio, mas foi um chute feio. Mas já tava quando ele isolou essa bola, o Cruzeiro já tava indo pra uma abafa, já tava ensaiando ficar mais na frente, tentar empurrar mais. O São Paulo também já tava se defendendo mais, tentando aproveitar mais contra-ataques, que não teve tantos. E com isso acabou que também não deu, as mudanças do Seabra não surtiram efeito. Acabou que também teve várias mudanças já nos 44, quase 45 acréscimos. Então não fez muita diferença. O Lautaro Dias, por exemplo. Agora, já que falei do jogo, falar de alguns jogadores, de alguns lances específicos. O Lautaro Dias, por exemplo, eu achei o posicionamento dele um pouco estranho, que ele estava basicamente jogando como um ala, parecia que ele estava mais deixando espaço para o William. E eu não sei se ele é esse jogador que vai abrir um espaço para um lateral. Eu acho que ele é mais ofensivo. Inclusive eu achava que ele era mais parecido com um segundo atacante, um pouco mais móvel, sabe? Um cara que fica orbitando entre o centroavante. Não sei se teve algum treinamento para ele jogar nessa posição, porque eu até dei uma olhada. Ele não costuma jogar muito recuado na ala. Ele, quando tem um mapa de calor dele, né? Quando tá vermelho, ele tá mais próximo da ponta, tá mais próximo do ataque, como realmente um ponta direita. Não tem muito calor, mapa de calor dele jogando como ala, e ele deixou muito esse espaço, esse lateral pro William. Então o Lautaro vinha, pegava a bola e o William passava. E com isso o Lautaro que ficava. Enfim, eu achei o posicionamento dele um pouco estranho, mas releva, porque eu ainda não conheço tão bem assim o jogador, não vi jogar tanto. E também falar do Cruzeiro, que poderia ter 2 jogadores expulsos. O Zé Ivaldo, com uma jogada que ele dá o pontapé na bola e simplesmente deixa a sola no joelho do jogador de São Paulo, sem necessidade nenhuma. Ele podia simplesmente ter tomado o cartão vermelho naquele lance, tomou só o amarelo. E também o Lucas Romero, que ficou no limite do cartão vermelho e do cartão amarelo, porque ele deu uma entrada muito forte no tornozelo do jogador de São Paulo. Se fosse um pouquinho mais pra cima, com certeza aquilo era pra vermelho. Eu até entenderia se o juiz quisesse dar vermelho nos 2 lances. Eu acho que os 2 lances valeriam um cartão vermelho. Foi um Cruzeiro que falhou muito na marcação em alguns momentos, principalmente com o Zé Ivaldo. Parece que o Cruzeiro, como um time mesmo, não falando de algo individual, mas como um todo, como um coletivo, parece que o Cruzeiro, em vários momentos da partida, estava dormindo hoje. Estava meio sonolento, não estava conseguindo impor o ritmo que deseja, não estava conseguindo colocar tanta velocidade em lances de defesa. Teve alguns vacilos que dava pra prevenir, que são juvenis. Mas enfim, parabéns ao São Paulo pela vitória, que agora passou o Cruzeiro e o Bahia na tabela de classificação. E, bom, a alegria que fica pra hoje é que o Atlético também perdeu de 3-0. Bom, não tenho muito motivo pra ficar feliz porque o Cruzeiro perdeu, mas pelo menos o Atlético também perdeu, né? Tem que olhar o lado bom das coisas, o copo meio cheio.
como dizem. Bom, mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Até uma próxima. E fazer uma pergunta pra você, caso você chegou até aqui. Tem algum time que você prefere que eu acompanhe? Algum time que você gostaria que eu fizesse um vídeo? Por exemplo, hoje eu assisti o jogo do Barcelona, mas eu assisti com uma atenção dispersa, que eu tava jogando e assistindo o campeonato de Rocket League. Por exemplo, Flamengo, não precisa ser futebol internacional, pode ser Flamengo, Vasco, Corinthians, que tem uma grande torcida, e agora com o Depay, então os caras vão ficar chatíssimo. Palmeiras, sei lá, até mesmo o Atlético Mineiro, eu não ligo de assistir o jogo do rival, se eu vou pra fazer análise. Internacional, Milan, Real Madrid, Manchester City, que eu assisto muito o jogo, então acaba que muito jogo eu acabo assistindo sem prestar atenção. Então, caso você tenha chegado até aqui, fala, deixa aí nos comentários um time que você gostaria que eu fizesse um vídeo. Bom, acho que eu não tô esquecendo de mais nada que eu queria falar. Caso eu esqueça, eu falo em algum outro próximo vídeo, se tiver a ver. Então, até mais. Tchau.